Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Brasil em uma semana. E hoje eu vou te contar sobre a ascensão preocupante dos casos do novo coronavírus em várias regiões do país. As mortes estão preocupando também, e o principal motivo desse crescimento assustador é o relaxamento do isolamento social por boa parte da população. Você vai ver que não vingou essa semana a nomeação para a Polícia Federal de Alexandre Ramagem pelo presidente Jair Bolsonaro. E depois das fortes emoções, o mercado financeiro teve uma semana levemente tranquila, essa de agora. Então curta, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva aqui no meu canal e vamos ao resumo. Bom, a semana começou com ressaca da semana anterior, depois do pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para apurar as acusações que o Sérgio Moro fez ao presidente durante o pronunciamento dele. A principal acusação foi de tentativa de interferência na Polícia Federal por parte do presidente. E mesmo com esse cenário de instabilidade política, a Covid-19 não deu trégua, não. A segunda-feira começou com 66.501 casos confirmados da doença e 4.543 óbitos. E continua grande a preocupação com a subnotificação. O secretário de Vigilância em Saúde, que ainda é o Anderson Oliveira, disse que o Ministério da Saúde agora vai tentar trabalhar juntamente com os cartórios para tentar controlar e nivelar o número de mortes pela doença. E na sua primeira entrevista coletiva, junto à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello defendeu medidas de isolamento social diferentes para cada região do país, para cada município, para cada estado, medidas de restrição de circulação diferentes. E falando em mercado financeiro agora, com a sinalização de apoio do presidente Jair Bolsonaro à política econômica do Paulo Guedes, que defende aí uma retomada da economia com uma utilização majoritária de recursos da iniciativa privada, o mercado começou mais ou menos bem essa semana. O Ibovespa, que mede aí o desempenho da Bolsa de Valores, é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, começou numa leve alta a semana de 3,86%, e o dólar, que na semana passada chegou a R$ 5,70, inclusive ultrapassou esse valor, fechou a segunda-feira cotado a R$ 5,66. Na terceira, o Brasil ultrapassou a China no número de mortos. Até o ministro da Saúde, o Nelson Teich, assumiu um agravamento da crise nas regiões em que a doença está mais crítica aqui no país. No sul da Bahia, por exemplo, o número de casos confirmados da doença já é 3 vezes maior do que a média dos números em todo o estado. E essa região sul concentra 20% das mortes que estão sendo registradas em todo o território baiano. O governador até pensou em decretar um lockdown na região, que significa aí um confinamento da população mais rigoroso, um confinamento obrigatório. E mesmo com a doença se alastrando pelo país, na terça-feira ainda, quando o presidente Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre o fato de o Brasil ter ultrapassado a China em número de mortes, a resposta dele começou assim: e daí? O que quer que faça? O que quer que eu faça? E é muito interessante, eu te convido a conhecer o canal da Gabriela Prioli, porque ela apresentou 20 respostas a essa pergunta do presidente. Vale a pena conferir. E falando ainda em presidente, o André Mendonça, que era ministro da Advocacia Geral da União, foi nomeado como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. E com isso, o José Levi do Amaral, que antes era procurador-geral da Fazenda Nacional, agora vai comandar no lugar do André a Advocacia Geral da União. E apesar de toda a repercussão negativa de sexta-feira, também ao longo do fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a nomeação do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, Alexandre Ramagem, para a Diretoria Geral da Polícia Federal.
Por que essa indicação gerou tanta polêmica? É porque o Ramagem, ele é amigo do Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente, e o Carlos Bolsonaro é investigado por alguns crimes na Polícia Federal. Então a preocupação das pessoas é que essa amizade entre eles, é que esse relacionamento interfira de alguma forma no andamento das investigações. E para fechar as notícias de terça, a Anvisa autorizou a venda em farmácias de testes rápidos, a maioria chineses, de detecção da Covid-19. Isso preocupa alguns especialistas que duvidam aí da eficácia desses testes que medem a presença de anticorpos no organismo de quem está fazendo o exame. E antes mesmo de assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o que aconteceria na tarde de quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo. A Advocacia Geral da União se manifestou em nota dizendo que não iria recorrer da decisão da Justiça, mas o presidente da República disse que não, que vai sim recorrer e acusou a decisão do Alexandre de Moraes como se tivesse sido feita por motivações políticas. Aí você já imagina, né, a repercussão de todas essas palavras do presidente, da própria ação do Supremo Tribunal Federal ao longo de todo o dia, tanto por políticos quanto também por integrantes do meio jurídico. Falando ainda do Supremo Tribunal Federal, na quarta, os ministros validaram boa parte da medida provisória que traz algumas mudanças nas questões trabalhistas, aí na relação de empregado e de empregador, durante a validade do decreto de calamidade pública que vai até o dia 31 de dezembro. O que ficou valendo na aprovação dessa medida provisória? Primeiro, durante esse período vai poder acontecer por parte dos empresários o adiamento do recolhimento do FGTS, um adiamento também de 1/3 de férias e também a validação de acordos individuais. Agora, um trecho da MP que os ministros decidiram retirar foi o que trazia a proibição de trabalhadores entrarem na justiça quando acreditarem que contraíram Covid-19 por terem sido obrigados a frequentar o local de trabalho durante o isolamento social e por não poderem ter trabalhado de casa para evitar esse contágio. Então, é esse trecho da medida provisória que proibia esse direito do trabalhador de entrar na justiça, caso ele tenha contraído a doença no local de trabalho. Isso foi retirado pelos ministros da medida provisória. E diante da situação cada vez mais crítica em Manaus, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Belém, onde essa semana a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública também já chegou a 100%, dessa capacidade. Em videoconferência junto aos senadores, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, reforçou que ainda é importante se submeter ao isolamento, ao distanciamento social. E disse ainda que essas flexibilizações que estão sendo feitas em alguns estados, em municípios, são de responsabilidade de prefeitos e governadores, não do governo federal. Eu começo o resumo de quinta trazendo algumas projeções do avanço da Covid-19 no país. Primeiro, trago informações do portal Covid-19 Brasil, que apontou que na última terça-feira o número real de notificações de casos da doença no Brasil seria, na realidade, superior a 1.200.000, portanto 16 vezes maior do que o que foi realmente notificado até então pelo Ministério da Saúde. E uma pesquisa da Fiocruz mostrou que está havendo uma aceleração nos casos de internação por síndrome respiratória aguda grave, o que reforça a tese aí de que está havendo sim uma subnotificação de casos de Covid-19. No Rio de Janeiro, onde a situação está cada vez pior, inclusive a quarentena foi prorrogada no estado até o dia 13 de maio, na capital, cidade do Rio de Janeiro, onde a situação consegue ser ainda pior, até o dia 15 de maio. O sistema de saúde carioca está em colapso, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro. Há leitos disponíveis, mas o problema é que não tem equipes profissionais para operarem o funcionamento aí desses leitos.
E com índice de isolamento abaixo de 50%, lembrando que o ideal seria de 70%, e com o número de casos de Covid-19 e de mortes pela doença também aumentando, aquela ideia de flexibilização da quarentena em São Paulo prevista para o dia 11 de maio já não deve mais acontecer. Pelo contrário, segundo o governador João Dória e também o prefeito Bruno Covas, o que pode acontecer a partir de agora é um endurecimento das medidas restritivas de circulação. No Maranhão, uma decisão judicial determinou um lockdown na capital São Luís por 10 dias. Esse confinamento obrigatório começaria na próxima terça-feira. A situação lá já é grave, a superlotação com taxa de ocupação atingindo aí 100% em leitos de UTI, tanto na rede pública quanto na rede privada. E diante desses casos aí se agravando cada vez mais, com a Covid-19 avançando por várias regiões do país, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, mais uma vez falou sobre a importância do isolamento social e disse que a orientação é continuar com o distanciamento, sobretudo nessas regiões, ainda que já tenha um plano pronto no Ministério para a flexibilização da abertura de comércios. E a nova proposta de ajuda financeira a estados e municípios, que foi construída pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em conjunto com a equipe econômica do governo, foi finalmente apresentada aos senadores. Essa proposta deve ser votada amanhã, no sábado, e prevê como contrapartida uma economia de 130 bilhões de reais com congelamento de reajustes do funcionalismo público, tanto a nível de União Federal, quanto também a nível municipal e estadual, isso até 2021. E a crise, obviamente, impacta os números do CAGED. No primeiro trimestre deste ano, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que o número desses desocupados subiu para 12,2%. Estava na casa de 11% até dezembro do ano passado. Já são 12,9 milhões de desocupados. E com o feriado na sexta, as operações na Bolsa de Valores terminaram na quinta-feira. E sem muitos sobressaltos ao longo da semana, o dólar fechou o dia cotado a R$ 5,43, uma leve alta de 1,54%. Já o Ibovespa fechou a semana em queda de 3,2% acima dos 80.500 pontos. Sexta-feira, dia do trabalho, e as centrais sindicais organizaram um ato aí em defesa dos direitos dos trabalhadores virtual. Participaram agentes públicos, integrantes do movimento e inclusive artistas durante uma live aí que durou boa parte do dia, terminou por volta de 3h30 da tarde. E esses participantes veicularam mensagens em redes sociais falando sobre a importância da união desse momento de pandemia e prestando solidariedade aos trabalhadores nesse período tão difícil. E para encerrar o resumo de hoje, uma boa notícia. A Folha de São Paulo publicou no Instagram esse vídeo aqui mostrando a alta da dona Nair de 101 anos no Rio de Janeiro. Até agora, já ultrapassou 1 milhão o número de pacientes recuperados da Covid-19, o que representa aí cerca de 30% de todas as confirmações da doença, que já ultrapassaram a nível mundial 3,2 milhões. E é assim para cima, com esperança de que tudo isso logo logo vai passar, que eu termino o Brasil em uma semana de hoje, pedindo, claro, para você curtir, compartilhar com seus amigos esse vídeo, para comentar também, falando o que você achou e, claro, para não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.